Você é do tipo de pessoa que entra em desespero quando chega o seu pagamento, porque não sabe se vai ter dinheiro suficiente para pagar pelas suas contas e pelas compras que você fez no cartão de crédito? Então você precisa conhecer a história do Alfredo, que é um homem de meia idade, pai e marido, que vivia a mesma situação todo santo mês, ao longo de muitos anos. Ele não sabia muito bem o que acontecia na própria vida financeira. Tinha uma noção de quanto que ele recebia, mas quando se falava em termos de gastos, ele não fazia ideia para onde o dinheiro dele ia. Dentre várias atitudes financeiras, sem perceber, de forma completamente inconsciente, no automático, Alfredo evitava lidar ao máximo com a sua vida financeira e ele não cuidava bem do seu próprio dinheiro. E eu vou te contar o que o Alfredo fez para sair dessa situação e principalmente você vai se impressionar como que a nossa realidade emocional impacta diretamente a nossa vida financeira. Vem comigo! Olá, esse é um espaço para pessoas como você que buscam dominar sua mente financeira quando o assunto é o dinheiro. Eu me chamo Felipe, sou psicoterapeuta especialista em neurociências, finanças e comportamento. Aqui você vai aprender a dominar sua mente financeira para se libertar das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez, para ter uma vida financeira mais rica, mais feliz, mais leve, mais próspera. E também você vai entender que prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a qualidade da sua percepção. Para você ter uma noção, sempre que chegava a época do pagamento do Alfredo, ele sempre tinha alguns pensamentos ruins em relação à sua própria vida financeira. E se ele não pagasse a parcela do financiamento imobiliário? E se não pagasse o condomínio? E se atrasasse ou não pagasse a conta de água, a conta de luz? Será que aconteceria alguma coisa? Será que eles iam cortar? Ixi, a escola das crianças, como é que vai pagar? Meu Deus do céu! Tem plano de saúde, eu esqueci do plano de saúde. E também tem a fatura de cartão de crédito. Ah, meu Deus, putz. Toda vez era sempre a mesma história. E ele falava para ele mesmo que ele não tinha jeito com finanças, porque o pai dele não tinha jeito com finanças, porque a mãe dele não tinha jeito com finanças, os pais dele não ensinaram para ele lidar com dinheiro e com finanças, e por isso ele era daquele jeito mesmo, enrolado, mais perdido do que cego em tiroteio. Não tô sabendo. Não tô ouvindo, não. Não ouvi, não. Já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. Não é problema que te preocupa? E você? O que você acha? Eu concordo com ele, não me preocupa. E quanto mais ele se via nessa situação todos os meses, entrava ano, saía ano, mais ansioso ele ficava, mais angustiado ele ficava, mais frustrado ele ficava, e mais barreiras emocionais e mentais ele levantava para ele mesmo lidar com a própria vida financeira, além da situação de que menos vontade ele tinha de lidar com dinheiro e com finanças. Ele empurrava toda essa situação para debaixo do tapete, na tentativa de tapar, de esconder realmente essa angústia, essa ansiedade e toda essa bagunça que ele mesmo estava criando na própria vida financeira. E quando o furacão passava, pelo menos ele achava que passava, dali a alguns dias, tudo acontecia de novo, só que pior. A história do Alfredo é uma história muito comum e talvez você ou talvez alguém que você conheça manifeste os mesmos tipos de sintomas. E que sintomas são esses? São vários que podem ser combinados, mas os principais são evitação e negação financeira. Nem em pensamento a pessoa quer lidar com dinheiro, ela não quer olhar para a própria vida financeira, ela está fugindo daquilo. Então ela coloca tudo embaixo do tapete, toda aquela sujeira embaixo do tapete, na expectativa, na ilusão de que talvez aquilo um dia possa simplesmente, num passe de mágica, desaparecer, como se nada tivesse acontecido. Só que isso nunca acontece. Na verdade, o que acontece é que tudo se agrava. Aquilo que antes era uma sujeirinha, aquilo que antes era só um probleminha, começa a se tornar um problemão, começa a ter uma vida financeira cheia de entulho. E entulho você sabe, começa a dar mau cheiro, começa a dar bicho, começa a trazer muito mais sujeira, e isso começa também a afetar a própria vida e a vida da própria família. Mas até assim,
dependendo da pessoa, dependendo do grau de negação, do grau de evitação que a pessoa tem, ela desvia o olhar, ela não olha para aquilo de jeito nenhum e vai empurrando as coisas, simplesmente vai ignorando, na expectativa de que um dia aquilo ali vai sumir, de que alguém vai vir lá e vai resolver aquela situação, e a sensação de alívio, a sensação de liberdade venham a chegar. Só que elas nunca chegam, na verdade aquela situação nunca some, na verdade sempre se agrava. A pessoa evita olhar as faturas de cartão de crédito, a pessoa evita olhar o extrato bancário, a conta bancária, para fazer alguma compra, ela nem olha para os números, ela simplesmente vai lá e faz, até que a falta de crédito separem. Ela simplesmente vai nesse processo de tateando ali a vida dela como se fosse literalmente uma pessoa cega. Só que nesse ponto, a gente começa a enxergar um processo de fuga. A pessoa está fugindo de lidar com os números, fugindo de lidar com toda aquela situação que para ela é muito angustiante. E no caso do Alfredo, quando chegava o momento de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, misericórdia, todo ano era a mesma coisa. Tinha que fazer a retificação, porque ele não entregava as documentações a tempo para o contador fazer o que tinha que ser feito, e aí depois tinha que retificar, e você sabe muito bem que esse tipo de movimentação para a Receita Federal pega muito mal. E ele até confessou para mim que em certa situação ele caiu na malha fina, porque ele deixou de entregar determinadas informações para o contador, e essas informações cruzaram na Receita Federal, e aí depois ele teve que ir lá argumentar, justificar o porquê de não ter entregado. Situação bem complicada. O Alfredo até imaginava, já elaborava determinadas respostas que ele podia dar para a própria esposa quando ela falava com ele assim: Alfredo, quando é que você vai olhar a sua vida financeira? Quando é que você vai sentar e resolver essa situação? E ele sempre falava mais ou menos assim: em uma sentada, em uma tarde, eu pego esse negócio todo e resolvo a minha vida financeira assim, ó. O ponto é que esse tipo de fala geralmente é uma fala em que a pessoa minimiza o assunto financeiro. Pode ser um assunto simples, pode ser um assunto complexo, mas ela minimiza o assunto financeiro. É um processo de fuga. E no caso do Alfredo, ele sempre se colocava na posição defensiva, sempre defendendo, sempre inventando uma desculpa para lidar com o assunto. No fundo, ele se sentia aprisionado, ele se sentia angustiado e cada vez mais preocupado com a situação financeira dele, que ficava pior e se agravava todos os meses. É difícil de reconhecer esse tipo de bloqueio emocional, tanto para aquelas pessoas que sofrem desse tipo de bloqueio financeiro, quanto para a gente também. Porque a gente geralmente fala assim: já que muitas pessoas vivem dessa maneira, deve ser algo completamente normal. Muitas pessoas não olham para a vida financeira e aparentemente está tudo certo com elas. Para que eu vou ser tão cuidadoso assim com as minhas finanças? Enquanto eu tiver dinheiro, enquanto eu tiver podendo gastar, tá tudo certo. Só que não é assim que funciona. Tudo aquilo que a gente deixa ao espontâneo tende a piorar. Me conta uma coisa, você conhece alguém que tem uma história parecida com essa do Alfredo, que tem um comportamento que pode ser extremamente prejudicial para a própria vida financeira? Quando ela fala sobre dinheiro, quando a pessoa pensa sobre dinheiro, parece que é o diabo fugindo da cruz. Ela evita lidar com o cartão de crédito, evita lidar com o seu dinheiro, não sabe quanto que dinheiro tem na carteira. Quando vai falar sobre algum assunto relacionado a finanças, seja investimento, seja lidar com as dívidas, seja organização financeira, a pessoa simplesmente foge, desaparece. Tem alguém que você conhece? Ou talvez seja você? Me conta aqui nos comentários. E tem gente que usa outros tipos de justificativas. Elas falam que para você lidar bem com dinheiro, você tem que ser uma pessoa de exatas. E ela é uma pessoa de humanas e é por isso que ela não consegue lidar bem com o próprio dinheiro. Só que isso é uma crença, que muito provavelmente você fala para você mesmo, você fala para os outros, você engoliu isso e não reviu essa situação toda. Na prática, talvez você só não esteja habituado a lidar com os números e talvez a fazer algumas contas simples. E talvez você tenha até alguma história mal contada na sua infância que possa estar relacionado com matemática, relacionado com números e que, por extensão, você acabou misturando isso com finanças e dinheiro. E isso fica martelando lá no fundinho da sua cabeça. E você sabe disso. E foi assim com o Alfredo. O Alfredo, ele era advogado e ele tinha um negócio na área trabalhista, no direito trabalhista, e explorando as suas questões, explorando principalmente a sua infância, a gente identificou que o pai dele falava para ele muitas vezes, foi falando para ele muitas vezes que ele era burro. Teve uma situação muito marcante
em que ele estava aprendendo palavras novas, mais complexas, mais elaboradas, e quando ele errava, o pai dele o repreendia, falando que ele era burro. Imagina isso na cabeça de uma criança. Em uma outra situação muito marcante, quando ele estava aprendendo a fazer as contas básicas de matemática, ele trazia essas questões para dentro de casa ou para casa, e às vezes mostrava para a mãe dele, e a mãe dele falava, vai lá conversar com seu pai, ele que entende de números. Olha a crença. E quando ele apresentava as questões de matemática, o pai dele mostrava para ele, e como toda criança vai errar bastante, é normal. E nesse processo, o pai dele chamava ele de... Além de comparar também com os primos do Alfredo, que eram maiores e que já tinham um bom domínio daquelas contas básicas, das operações básicas de matemática. Ai, que burro, dá 0 para ele. E esse tipo de coisa foi sendo repetido ao longo de vários anos e foi construindo crenças, foi construindo impressões no Alfredo, que ele foi carregando isso ao longo de sua vida. Esse tipo de evento, só isso, é o suficiente para causar determinados traumas, determinados bloqueios relacionados à matemática e a números e, por extensão, a finanças e dinheiro. Talvez você mesmo tenha sofrido esse tipo de coisa ou conheça pessoas próximas a você, talvez um irmão ou irmã, primos, amigos, pessoas que tenham sofrido esse tipo de situação. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já presenciou ou se você lembra de algo desse tipo na sua vida. É claro que podem ter outros motivos, mas talvez esse seja um dos motivos que você tenha dificuldade para estar lidando com dinheiro. A evitação, a fuga, mexer com dinheiro, mexer com números, representa algo doloroso, representa algo traumático, representa algo desconfortável. E a gente não gosta desse tipo de coisa. E não bastasse isso, o Alfredo tinha 2 modelos financeiros diferentes, completamente opostos, dentro de casa. Por um lado, o pai dele, um homem controlado, ou pelo menos aparentemente controlado, um homem que compreendia bastante de números, tinha um raciocínio numérico muito rápido, que até em certos momentos ele zombava dos outros, falando que ele tinha um raciocínio muito afiado, era o homem provedor, era o homem que trazia o dinheiro para casa, era o homem que trazia a provisão. Do outro lado, ele tinha a mãe dele, que era dona de casa, ela que cuidava da casa, ela que cuidava das compras, e quando as contas chegavam, ela simplesmente olhava o número ali, né, do valor, e passava os boletos para o pai. E geralmente ela que fazia as compras de supermercado, de padaria, enfim, cuidava da casa. Só que quando as coisas ficavam um pouquinho mais difíceis, quando o dinheiro encurtava, os dois sempre tinham discussões mais acaloradas, discussões mais quentes. Por um lado, o pai do Alfredo dizia que a mãe dele devia economizar muito mais, de saber lidar melhor com o dinheiro, mas eles nunca sentavam para conversar sobre o assunto finanças, para entender o que estava acontecendo, sobre os gastos que estavam acontecendo. Na prática, o Alfredo, criança, tinha ali 2 modelos diferentes na casa dele. De um lado, o pai, que era comerciante, habilidoso com números, sigiloso quanto ao que ele recebia, era o provedor, era o controlado, né? Do outro lado, ele tinha a mãe, que não era uma pessoa descontrolada, mas era uma pessoa despreocupada, porque ela não sabia o quanto que o pai, né, quanto que o marido recebia, ela simplesmente usava o dinheiro com aquilo que ela entendia ser as necessidades, que os dois nunca conversavam sobre o dinheiro. 2 modelos opostos, e a criança começa a enxergar aquilo ali em uma situação um pouco mais complicada. E me conta aí nos comentários, e dentro de casa, você tem ou teve 2 modelos financeiros diferentes? O seu pai lidava com dinheiro de determinada forma, e a sua mãe lidava ou lida com dinheiro de outra forma completamente diferente? E como que era esse modelo financeiro? Como que eram esses modelos dos seus pais? Me conta aí nos comentários. Na cabeça de uma criança, quando ela percebe 2 modelos financeiros completamente diferentes, isso provoca uma certa confusão. E isso é problemático. É lógico, cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a sua vivência e a sua herança também a partir da própria família de origem. Então os pais do Alfredo aprenderam com os próprios pais a lidar com o dinheiro de uma forma que eles estavam carregando e trouxeram isso para o casamento. E geralmente isso traz um choque muito grande se não é alinhado entre os dois. O ponto é que se a gente não melhora a nossa visão de mundo sobre como que a gente lida com a nossa vida financeira, a gente acaba repetindo os mesmos erros sem saber que são erros. Essa forma de lidar com o dinheiro de uma maneira completamente diferente, sem ter pontos em comum, gera na cabeça de uma criança uma grande confusão. E para a criança que aquele assunto chamado dinheiro é algo novo, misturar com algo complexo
e isso ao longo da vida vai sempre mostrando que é algo complexo, difícil e tudo mais, vai gerando uma certa repulsa, uma certa evitação, uma certa negação. Afinal de contas, eu não quero mexer com esse negócio complicado. E se finanças, e se dinheiro é algo complicado, eu quero isso longe de mim. É assim que acontece. Mas eu sei de uma coisa que é fácil, que é simples, que não é complexa de ser feito. Você pode estar se inscrevendo agora nesse canal para receber novos vídeos assim que eles forem publicados, para que eu possa estar te ajudando a destravar a prosperidade que já existe dentro de você. E talvez você pense que o assunto finanças pode ser algo complexo, que o assunto dinheiro é algo complexo. Na prática, isso é um tipo de crença. E aproveitando o assunto relacionado a crenças, talvez você já venha numa pegada de olhar conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal. E talvez tenha tido a impressão de que crença é algo puramente linguístico, puramente falado, frase. E, na verdade, as crenças não se tratam somente daquilo que você fala com a boca ou fala na sua cabeça. Tem mais a ver com a experiência que você teve quando aquela crença foi formada. Talvez ela nem tenha linguagem, mas o comportamento generalizado, porque a crença generaliza, o comportamento generalizado que aquela crença provoca na sua vida pode estar gerando certos prejuízos, desconfortos e desarranjos na sua vida financeira. E você nem sabe que é uma crença. Cada crença que a gente carrega tem a ver com uma experiência impregnada de emoções, quaisquer que sejam elas. No caso do Alfredo, essa noção de confusão, essa noção de ambiguidade, gerava angústia, gerava ansiedade e também vergonha. Vergonha de cometer erros e vergonha de reconhecer os próprios erros cometidos. E a crença limitante mais pesada, mais complicada que a gente teve que resolver no processo do Alfredo foi aquela que o pai dele imprimiu na mente emocional, na mente inconsciente dele, dizendo que ele era burro, fazendo inclusive as comparações com os primos. Isso foi pesado, mas a gente conseguiu resolver. E também toda essa história, acabou gerando um conflito de partes. Parte do Alfredo queria ter uma vida financeira saudável, queria ter uma vida financeira de prosperidade e crescimento. A outra parte, ela não queria lidar com coisas complexas, ela não queria lidar com algo que gerasse gasto de energia, ela não queria lidar com algo complicado. Então ela evitava o assunto, ela evitava os números e, por consequência, evitava finanças e dinheiro. Eu falei um pouco mais sobre conflito de partes em outro vídeo aqui no canal, que você pode estar conferindo aqui na descrição do vídeo. A gente teve que resolver esse conflito de partes, negociando internamente aquilo que era desconfortável para o Alfredo, que gerava esse conflito de partes, sem desconsiderar nenhuma necessidade emocional. Mas a principal coisa que foi trabalhada no processo do Alfredo foi dele compreender que os pais dele tiveram ensinamentos diferentes, muito diferentes em relação às finanças. E nesse processo ele teve que perdoar os pais dele, tanto a mãe dele quanto o pai dele. Compreender que eles não ofereceram educação financeira porque eles não sabiam. Compreender que eles deram o melhor que eles puderam. E que ele perdoando tanto o pai quanto a mãe, ele poderia ser alguém completamente diferente a partir de então. E foi por isso também que o Alfredo pediu ajuda, ele procurou ajuda. Ele veio inicialmente com a proposta de estar resolvendo a própria vida financeira, a bagunça da qual ele se encontrava, mas bastou uma conversa comigo para que ele pudesse entender que toda a estratégia que a gente montasse, se ela não tivesse embasada em um tratamento emocional de resolver a causa, não só o sintoma, toda a estratégia, todo o planejamento seria em vão, que os sintomas voltariam em muito pouco tempo. E aí a gente começou um trabalho paralelo, trabalhando tanto a questão financeira, a parte prática, para ele aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira diferente, mas também trabalhando pesado as questões emocionais, para que ele pudesse se explorar, para que ele pudesse entender as raízes dos comportamentos financeiros negativos, dos comportamentos financeiros prejudiciais para a própria vida dele, e a partir disso trabalhar num processo de ressignificação, para tirar a questão relacionada à evitação financeira, para que ele pudesse construir reservas, para que ele pudesse realmente lidar também com as dívidas que ele estava tendo no cartão de crédito. Ele ainda está no processo, mas é um processo de acompanhamento. E ele mesmo diz que ele ainda precisa refinar melhor a sua própria gestão financeira, precisa aprender melhor sobre coisas relacionadas ao dinheiro, educação financeira em si. E não adianta ser um PhD em finanças se você está com o seu emocional completamente desarranjado. É por isso que você vê muitas pessoas que sabem muito não conseguirem progredir financeiramente. O Alfredo já é capaz de olhar para os seus números, de olhar para a própria situação financeira, conseguir fazer uma leitura
já consegue inclusive registrar suas próprias informações e principalmente conseguir determinar o que precisa ser feito e fazer, tomar a decisão. Ele parou de colocar sujeira embaixo do tapete. Na verdade, ele nem tem mais tapete. Eu te convido a fazer um teste completamente gratuito em que você vai poder sondar se você tem esse tipo de bloqueio ou outro tipo de bloqueio emocional financeiro que tem te impedido de ter uma vida financeira saudável. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar e caso você queira ou precise de alguma ajuda relacionada também às suas questões emocionais financeiras, você pode estar entrando em contato comigo. E lembra de uma coisa, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a qualidade da sua percepção. E se você quiser continuar a se destravar, a se libertar das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez, dá uma olhada nesse vídeo aqui.